Olá, boa noite. Hoje nós temos pelo canal do Shalom São Paulo a live com o professor Moisés Rocha, né? Onde hoje a Magna está com uma atividade externa, né? Ela vai fazer uma entrevista, ela fez, aliás, uma entrevista agora sobre Edith Stein, e a gente convida então o professor Moisés Rocha. Hoje eu faço então a entrevista com ele, né, a pedido da Magna, e vou chamar o Moisés aqui já. Moisés já está aqui, Moisés. Vamos lá. Oi, Cecília. Ó, Moisés entrou. Eu vi professor, o Gianfranco entrando. Para aí que eu vou te chamar aqui, Moisés. Para aí, vamos ver. Professor Miguel Mafu tá aí também. Que coisa boa, né? Várias pessoas entrando. Moisés, onde tu estás? Tá aqui? Não, tá aqui, tá aqui. Clicando. Hoje nós vamos conhecer a história, o panorama da pesquisa em Edith Stein no Brasil. Moisés aqui tá dando alguma coisa que não está conseguindo entrar. Vamos ver. Eu tô clicando ali, Moisés, nas duas carinhas. Moisés Farias diz aqui que não tá liberado. Moisés, para ti, dá uma olhadinha no teu. Dá uma olhadinha aí que a gente consegue entrar. O pessoal pode ajudar também, né? Tá. Fazer assim, gente. Pra gente não perder muito tempo nessa comunicação aqui. Pra gente não perder muito tempo nessa conexão aqui, ó, diz que o Gianfranco tá dizendo que precisa sair. Vamos ver. Eu vou clicar aqui. Isso, daí eu convido, pode ser. Moisés, eu vou te convidar, tá bem? Dá quem sabe tu sai ali, porque aqui... aqui, agora deu. Gente, nós vamos aprendendo juntos, né? E isso é uma maravilha, na verdade. É um momento único. Mas já está entrando, gente. Porque aqui, agora deu. Faz parte do processo. É, sim. Como tu estás, meu amigo querido? Na verdade, é um momento único. Mas já está entrando, gente. Então tá. Bom, vamos começar então, gente, né? Enquanto o pessoal está entrando, olha só, Maria Inês entrando, professor Miguel Mafu já está aí, Moisés Gianfranco, Maria Cecília, muitos do Jeffs mandando oi, alguns falando que a profecia se concretiza hoje, Úrsula entrando agora, a profecia... Oh, meu Deus. Concretiza, gente, Moisés, enfim, né? Conseguimos trazê-lo. Patrícia, você me ouve bem? Eu te escuto. Tu me escuta bem? Pronto. Sim, Então, sim. tá bem. Então, eu vou começar para a gente não perder tanto, né, tempo nesse início. Como hoje, gente, nós, pelo canal do Shalom São Paulo, essa comunidade tão querida por nós, né? E a gente sabe do apreço da comunidade Shalom por Edith Stein. Então, hoje a live tem sotaque gaúcho, que é o meu, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e um sotaque lá do Ceará, que é do Moisés, né? Como a Magna hoje, ela está numa entrevista, né, num canal de TV falando de Edith Stein, inclusive, né? Então ela pediu para que eu assumisse essa parte da mediação da entrevista, né? Eu fico muito contente de estar aqui. Eu sou Patrícia,
Eu estudo Edith Stein também já faz 5 anos, né? Em nível de mestrado e agora no doutorado. Eu estive nas primeiras lives aqui do Shalom, né? Falando da educação e da empatia em Edith Stein, também aos jovens, né? Às novas gerações. Então, só para fazer um panorama dessas pessoas que estão aqui hoje no canal Shalom, né? Pode te apresentar, meu querido. Então, meu nome é Moisés. Na verdade, eu sou natural de Aracaju, né? Mas faz mais de 20 anos que eu estou aqui no Ceará, então eu sou mais cearense do que aracajuano agora. Mais cearense que aracajuano. É aracajuano, chama. Sim, sim, sim. Muito bem. Professor Moisés é filósofo, né, Moisés? Se puder falar um pouquinho da sua Isso. formação. Então, eu fiz bacharelado em filosofia, depois eu fiz em especialização em metodologia e didática do ensino superior, e depois eu fiz um mestrado também em filosofia, e agora estou concluindo o doutorado em filosofia. E todas essas etapas formativas foram com pesquisas em Edith Stein, né? Desde a graduação, Há bastante tempo já, então, né? mais um tempinho. Para começar, hoje nós vamos falar, então, do panorama da pesquisa em Edith Stein no Brasil. Vamos iniciar com o histórico, né, da pesquisa, depois falar um Uhum. pouquinho porque tu a gente brinca que tu é o nosso acervo vivo, né? Tu é o nosso repositório encarnado das pesquisas steinianas do Brasil. E eu, Ai, ai. para começar, até para as pessoas conhecerem, assim, eu queria comentar uma coisa. Uhum. Lembra disso aqui, Moisés? Elma Sim, Fu vai lembrar com certeza também. vai. 2015, em 2015, simpósio de Belo Horizonte, estava lá a Patrícia, acabada de passar numa seleção de mestrado, com uma temática já definida, aprovada, inclusive. Eu ingressei em agosto no mestrado e no final de agosto foi o simpósio em Belo Horizonte, que me chegou por um folder e eu peguei, achei aquilo muito interessante e dei um jeito de ir. Chego lá, no simpósio sem conhecer ninguém, né? Um simpósio que eu já falei sobre ele aqui, foi excelente, um simpósio de Belo Horizonte, mas eu queria comentar que no final daquele simpósio, eu não conhecia Moisés, não conhecia ninguém, né? Mas no final, na mesa final, estava o professor Miguel Mafu, professor Juvenal e Moisés. E cada um falou brilhantemente, né, sobre os estudos, sobre a pesquisa, estimularam muito. Mas eu nunca vou esquecer, Moisés, de ti, porque foi o teu vigor que fez eu pegar esse caderno de resumos, abraçar quase como uma joia preciosa e vir para o Rio Grande do Sul assim, eu preciso eu preciso fazer isso acontecer, sabe aquela coisa? O professor Urbano Zilli estava lá também, que é gaúcho, né? Mas a tua fala sempre é muito estimulante, era isso que eu queria. Eu quero iniciar dizendo isso, né? Porque tu tem não é só pesquisa, tu tem um vigor, um ânimo que nos estimula, Moisés. Então, por isso, sim, é uma alegria estar contigo aqui hoje mesmo, né? Não haveria minha pesquisa sem o teu estímulo. Tu sabe disso, né? Ai, meu Deus. Que bom ouvir isso, porque na verdade faz parte de uma missão que eu vejo que é minha, né? Uma questão pessoal. É, eu queria começar como foi que eu descobri Edith Stein, né? Eu estava no retiro de carnaval da comunidade Shalom e a Emi Nogueira ia dar um curso à tarde. E daí ela chegou e disse: olha, nós precisamos conhecer bastante essa mulher, Edith Stein, e também precisamos estudar sobre a mulher, sobre a importância da mulher, o papel da mulher. Né? E assim, eu fiquei muito impressionado como ela falava da Edith Stein. Só que isso foi em 2002, né? Eu nem tinha começado a estudar filosofia e eu cheguei, o Frei Patrício estava nesse encontro
E eu cheguei meio ressabiado, meio sem jeito. Eu perguntei, né? Eu falei, Patrício, é possível escrever uma monografia sobre Edith Stein? O meu nível de conhecimento de Edith Stein era zero, né? E ele disse que sim, depois me deu o contato dele. Nunca mais entrou em contato comigo, mas tudo bem, né? Mas e eu também nem pensava em ser carmelita, nessa época. E foi esse pedido da Amy Nogueira, né, que me fez procurar dar essa resposta. E depois eu fui pesquisar na internet, e naquela época não tinha quase material nenhum. E aí foi que começou essa aventura, né, chamada Estudar Edith Stein, principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. Bem, para falar um pouco da história, né? Essa semana, na verdade, eu acho que o arquivo vivo da história, né, se chama Miguel Ah, Mafoud, viu? Eu fui, bati na porta dele essa semana. professor. A, a primeira tese de doutorado sobre Edith Stein no Brasil foi da irmã Jacinta Torolo Garcia, né? Ela fez na Itália. Eu penso que esse foi o pontapé inicial, né? E aí depois, em 2001, se não me falha a memória, acho que o doutorado dela foi em 96 ou foi em 97, não tenho certeza. Mas em 2001, a Ângela Alisbello, ela começa a vir ao Brasil, né? Então, o resgate realmente histórico passa por aí, né? Uhum. Apesar de que eu só as conheci lá para 2004, né? Quando a gente já estava na filosofia e aí eu já estava também para desenvolver a monografia, né? E foi muito interessante porque essa minha monografia ela foi justamente sobre a mulher, foi sobre a alma da mulher, né? Hum, Era uma resposta àquele pedido da Amy Nogueira, que a gente tinha que estudar sobre a mulher. E aí depois a gente foi é, é, trabalhando outros temas, né? Na especialização a gente trabalhou a antropologia pedagógica uhum. e no mestrado a gente desenvolveu o tema da empatia e agora no doutorado a gente está desenvolvendo o tema da mística, Ele né? vem, tá circulando, tá toda a obra, assim, né? Então, hoje eu estava observando, né, que existe uma linha da pesquisa que nem eu me dei conta, na verdade, mas que existe um elo que vai ligando, né, essas temáticas. E daí, é, quando eu decidi que ia estudar Edith Stein, né, não tinha quase material nenhum no Brasil, tinha pouquíssimos livros. E pesquisando na internet, encontrei uma professora que era a única doutora em Edith Stein que morava no Brasil, né, que era a Que Úrsula, maravilha. né? Eu conheci a Úrsula, acho que em 2004. E no início era só empolgação, né? Éramos quatro jovens que queria desenvolver a temática sobre Edith Stein. E aí a gente viajava 2 horas, pegava carro emprestado, viajava 2 horas, que ela morava em Quixadá e a gente morava em Fortaleza para ter aula com ela, Olha, né? E é muito engraçado porque eu gosto de pensar grande, né? Minhas coisas têm que ser grande para ver se eu corro atrás. Mas eu nunca imaginei que as coisas iam tomar essa proporção. Mas, assim, para mim é uma grande, imensa alegria fazer com que Edith Stein ela seja realmente conhecida, né? E uma vez conhecida, ela seja amada. amada. Ah, Sabe?
E por isso que pode falar. Não, eu ia comentar, inclusive, até para o pessoal saber, né? Porque eu comentei antes que quando eu vim para o Rio Grande do Sul, a única coisa que eu tinha era os cadernos, era o caderno de resumos e alguns livros que eu consegui comprar. E eu me lembro que, falando com o meu orientador, enfim, mudei, né? Totalmente, fui para antropologia em Edith Stein, esse foi meu mestrado, o professor Miguel Massu foi minha banca. Mas eu ia comentar, Moisés, disso em ti, que inspira, porque é muito forte. Porque eu me lembro que, eu fazendo parte de um grupo de pesquisa em antropologia teológica aqui na PUC, me perguntaram, alguém tem uma ideia de um tema novo para teologia, de antropologia e tal? Daí eu estava com o caderno de resumos, eu disse, eu tenho! E lancei há um mês que eu tinha conhecido a única coisa que eu tinha nesse caderno. Eu tenho, né? Dava pra gente fazer um simpósio aqui. E aí todo mundo adorou a ideia, só que qual era o problema daí que caiu, né? Tá, como é que eu faço isso? E aí o que que eu fiz, tu lembra, Moisés? Eu te liguei sem te conhecer. Eu achei o telefone do Moisés no blog, tu tinha um blog, né? Falar, Isso. inclusive, disso. E eu liguei, entrei, mandei mensagem, nem me lembro, e tu me respondeu. Aí juntou duas criaturas, assim. Pois saiu um evento internacional em antropologia teológica em 2016 com os maiores especialistas, né? Professora Ângela, Juvenal, olha quantas pessoas, e dali tudo assim. E foi assim, Moisés, foi a tua inspiração, né? Então, e é por isso que a gente tinha pensado nos simpósios, Sim, né? As coisas em Edith Stein, elas vão caminhando, elas têm uma vida própria, né? Bobo, eu acho que acha que toma conta, engessa o pensamento da Edith Stein. Éramos jovens, a gente nem tinha terminado a graduação, e empolgados, vamos fazer um evento para desenvolver o pensamento de Edith Stein. É, e a coordenadora do curso de filosofia apoiou a ideia, né? E aí a gente começou a fazer, fizemos um colóquio inicial, que foi com a irmã Jacinta, e aí depois, em 2011, que nós fizemos o primeiro simpósio Edith Stein. Para minha surpresa, gente, deu 400 pessoas no primeiro simpósio. Gente do Brasil inteiro parou em Fortaleza. Eu, caramba, força, né? né? O Miguel tá aí, não vai me deixar mentir, nem o Gil Franco, né? Trabalhar com simpósios, de certa forma, experimentar de milagres reais, concretos, né? A gente faz simpósios praticamente sem dinheiro, as coisas acontecem, aparecem doadores, né? E para nós, eu acho que é um desafio salutar, É. né? Perceber que existem esses resultados. Se não tivesse o simpósio lá de Belo Horizonte, não teria o simpósio lá do Rio Grande do Sul, tu está entendendo? Então, para mim, é abrir caminhos. Eu acho que a minha missão enquanto pesquisador steiniano é abrir caminhos para que as pessoas elas escutem, elas ouçam, né? E conheçam a Edith Stein. E aí já ficam algumas dicas, né? Que eu não sei como é que vai ser o nosso tempo. Pode ir, pode Você que chegou agora, que talvez esteja na mesma situação de Moisés em 2002, que não sabia nem se podia fazer uma monografia em Edith Stein, não tenha medo, né? Edith Stein é uma pessoa fantástica e cativante. Não tenha medo do alemão, né? Enquanto língua, que se cria outras formas, outros jeitos, e o mais importante, né, eu penso que é a vontade de querer aprender de uma forma correta, né, mas eu penso que o mais forte é a questão da vontade. Quando a gente tem vontade, disposição, né, a Inês, né, uma força vital, não.
a gente corre atrás, viaja 2 horas, enfrenta o que for preciso enfrentar, né? Eu acho que Edith Stein, ela merece, e não só Edith Stein, ela merece, mas eu penso que as pessoas precisam e necessitam conhecer o pensamento dela. Ela é uma pensadora que tem respostas para várias realidades que a gente passa hoje. Então, quando você se depara com os escritos dela, né, é uma coisa que lhe fascina naturalmente, né? E é claro que depois você vai aprofundando a pesquisa, mas ela mesmo, os escritos dela, exercem uma atração sobre aqueles que se debruçam para pesquisá-la. E eu acho que isso é muito Sem importante. dúvida. Moisés, tu tá contando e tem várias pessoas aqui fazendo comentários, pessoas que participaram dos simpósios. Ó, Luiz Fervieira, acho que é isso. Em 2015, troquei e-mails com o professor Moisés, que me mandou materiais sobre Edith Stein. Bom, a irmã da Irta aí, oi, irmã querida. Bom, a Maria Inês, maravilhosa, dizendo que beleza escutar histórias de vida que envolvam Stein. A gente fala isso muito, né? Porque a Ah, pesquisa em Stein traz essa questão das conexões, né? É muito bonito ver a sociedade steiniana, o quanto a gente vai vai mesmo, né, se conectando. E como a gente, assim, eu me sinto uma pesquisadora muito jovem, né? Imagina, tu tá lá desde 2002, 2004, eu tenho tão pouco tempo, mas me sinto tão acolhida nessa comunidade, né? E assim como outros vêm aqui também dessa leva 2015 para cá, né? Se sentem. O Gil Franco lembrando de simpósios. Úrsula falando que Moisés nasceu para organizar simpósios. O Bruno falando que está então, naquela situação que tu estavas em 2002. Vários dizendo que estamos juntos. Gente dizendo aqui que tem que perder o medo do alemão. Vamos lá, eu também tô decidida a me inscrever no alemão no segundo semestre, viu? Vamos lá. muito bem. Danilo falando que nunca esquece que no simpósio o professor Moisés falou que o simpósio é como uma família. É. E é uma coisa que não depende dos organizadores, eu tenho certeza disso. É uma coisa que a gente foi constatando. O ambiente dos simpósios, o clima dos simpósios é completamente diferente. Não é uma coisa de que eu quero expressar o meu conhecimento para humilhar o outro. Não existe essa mentalidade. A ideia é os que estudaram primeiro, né, ou há mais tempo, ajudar quem está começando a pesquisa. E isso gera um ambiente acadêmico sadio, comunitário. E isso nos salta à vista. As pessoas elas fazem esses comentários. Na primeira vez que participa, já se sente profundamente acolhido. E eu acho que isso é uma graça muito grande, né, que ela mesma derrama sobre esses simpósios, né, que a gente sabe que no meio acadêmico não é tão fácil, Legal. mas isso, graças a Deus, até hoje a gente conseguiu manter, né, esse clima. Eu preciso fazer justiça, né? A gente começou os simpósios, eu não sei se vai dar para você ver, esse daqui foi o primeiro Olha folder só, do primeiro simpósio, sim. né? O Gil Franco já estava lá. Olha só. Então o Gil Franco nasceu antes do. No segundo simpósio, o Juvenal já ajudava a gente, né? O Juvenal Saviano, Legal. que foi em Salvador, né? Em 2013. Foi esse o folder. Esse é o segundo, Moisés. É o Salvador. O segundo. primeiro foi em Fortaleza, o segundo em O segundo em Salvador. Tá. E aí, entre o segundo simpósio e o terceiro, eu conheci o meu querido amigo Miguel Maffold,
né? É, que nós fizemos um simpósio, eu ficava tão animado que eu queria fazer evento todo ano, todo ano, todo ano. Então, um ano era internacional e o outro ano era nacional. Só que a gente não teve condições de manter esse ritmo. E aí a gente fez um que foi em São João del Olha, Rei. Foi onde eu conheci o Miguel, né? E graças a Deus, de lá para cá, ele também tem colaborado imensamente nos simpósios. sim, Então, hoje nós temos uma equipe de estruturação dos simpósios, né? Que é o Miguel Mafud, o Juvenal e eu, né? legal. E aí esse daqui é o folder do terceiro, Primeiro, que é o que eu tenho. né? Que é o material que tens. Isso. O quarto simpósio a gente subiu, né? Foi lá para João Pessoa. E aí quem nos ajudou também foi o Gil Franco, Lembro. né? Que foi esse daqui. Isso. Tu estava lá, acho que tu estava com a perna Estava quebrada. de muleta. Eu fui de cadeira de roda por 3 aeroportos, atravessei o Brasil para chegar a João Pessoa de muleta. E eu me lembro de ti falando, tu vem de qualquer jeito que a gente dá um jeito de te ajudar. E eu fui. E o último, que foi agora, né, em 2019, foi em Brasília, né, que foi justamente o lançamento do primeiro volume das obras completas em português, né? E aí é uma outra coisa que em matéria de pesquisa no Brasil é de imensa Sim. importância. Muito antes de 2002, as pessoas já estudavam Edith Stein e nós ansiávamos, né, vivamente por essas traduções. Então, quem está chegando agora no estudo de Edith Stein tem muito Ah, material, é. né? E você, de certa forma, estou pegando já com a faca e o queijo na mão, né? Então, essas duas edições são edições celebrativas, comemorativas, de muito trabalho de várias pessoas, né? E quem está à frente dessa coordenação é o Juvenal Saviano. Podia trazer os títulos desses que estão sendo Ah, traduzidos. Qual é o tema? É o panorama da pesquisa steiniana no Brasil. A pesquisa em Edith Stein no Brasil. Alguém perguntou ali. Né? Estamos assim, tá. O do tema. histórico todo, né? O tema é o tema. Aí os A gente está falando e simpósios depois foram tanta coisa para fundamentais falar. para a produção de material e traduções. É verdade, né? Tu quer falar desses, Moisés? Então, aí é onde está, né? Porque o que nós percebemos, e aí eu já entro direto na temática, infelizmente, né, de certa forma, o pensamento de Edith Stein agora que está ganhando espaço, né? Mas a gente vivia uma certa marginalidade dentro da vida acadêmica. Então, os simpósios, ele existe para várias finalidades. Reúne a comunidade steiniana, uma parte da comunidade steiniana do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é o momento onde eu busco conhecimento, mas também eu levo, né, as minhas produções, as minhas pesquisas. É um canal de veiculação de materiais, de fazer com que as pessoas se interajam, é, e como não existia nessa intenção, né, eu penso que os simpósios hoje eles têm uma certa notoriedade, né, as pessoas elas nos buscam, né, quer nos conhecer, quer saber quem é Edith Stein. E eu penso que o simpósio ele tem essa função que é muito importante. Não adianta você fazer uma produção se você não vai ter onde, digamos, escoar essa produção. E nós ainda temos muito para fazer, muito para ser feito, E né? Moisés, E pode falar. fala. Em panorama geral, né? Eu fui fazer uma pesquisa
numa base de dados, né, lá do Lattes, da plataforma, e hoje nós encontramos 482 pesquisas em EditTime, né? Se você for levar em consideração os anos, né, talvez seja um pouco material diante do tamanho que é o Brasil. Mas se nós formos lembrar que antigamente não tinha quase material nenhum, né? Então é impressionante como nós caminhamos, mas ainda temos muito a caminhar. E outra coisa que me impressiona, me deixa muito feliz, é o alcance do pensamento de Edith Stein. Essa pesquisa que eu fiz, a produção de Edith Stein, o pensamento de Edith Stein, foram usados em 24 áreas de conhecimento. Sim. 24 áreas. Deixa eu comentar uma coisa, Moisés, do último simpósio que foi em Brasília, esse Certeza do Ser, que veio, inclusive, pesquisadores do Chile, né? E o que me impressionou, me lembro do Christian, eu não sei até se ele não vai entrar, do professor Christian, que é da PUC de Santiago, falando que ele estava impressionado com a pluralidade mesmo de áreas que aqui no Brasil são estudadas. E lá eles têm também mais ligadas à saúde. Eu achei muito interessante. Nutrição, medicina, né, nessa área da saúde, teologia, filosofia. E chamava... Deixa eu dar só uma visão geral das áreas. A filosofia entra ganhando, né? Depois nós temos teologia, psicologia, direito, ciências da religião, letras, gestão de pessoas, educação, história, administração, sociologia, antropologia, ciências ambientais e florestas. Que legal! Olha só. Arquitetura, ciências da terra, relações internacionais, família na sociedade, Libras, enfermagem, comunicação, geografia, gestão pública e meio ambiente. A Maria Cecília está lembrando que, segundo a professora Ângela Lisbelo, essa pluralidade toda de áreas, né, só existe no Brasil. Maravilha, né? Eu me lembro, tem uma das obras que eu li que fala exatamente isso na introdução, né? Que a professora Ângela fala que aqui no Brasil ela reconhece um terreno multidisciplinar, né? A semeadura, digamos assim, passa por várias áreas. E é isso que eu acho, assim, quando nós tivermos muito mais traduções das obras, nós vamos viver uma explosão steiniana no Brasil. Tomara. E eu vejo isso, né? Uma questão só de tempo, né? Então, e é muito interessante que nessa pesquisa, a maioria dessas pesquisas, das 482, elas são da pós-graduação. Para mim isso foi uma surpresa. Eu achava que eram mais da monografia, da graduação, porque eu recebo e-mails quase toda semana, me ajude, né? Me dê material, aquela coisa toda. Mas quando tu vai ver as fontes mesmo lá dos bancos de dados, a grande maioria está na pós-graduação. Então, a leitura que eu estava vendo é o seguinte: a partir do momento que nós tivermos os materiais de Edith Stein em português, isso vai ser disseminado nas graduações e a gente vai ter a possibilidade de um número muito maior de trabalhos, né, de desenvolver pesquisas eu penso que nós vamos crescer imensamente enquanto comunidade. A ideia, né, que estava vindo é alargar as tendas, né? Alargar as tendas do pensamento steiniano para que mais pessoas elas tenham acesso, elas consigam entrar, que se criem mais grupos de pesquisa. Já já a gente vai falar dos grupos de pesquisa e grupos de estudo, né? Para que as pessoas elas tenham acesso, elas tenham conhecimento, né? A gente precisa dar voz a Edith Stein, principalmente aqui no Brasil. E até porque aí é uma coisa interessantíssima que a Maria Cecília fez lembrar bem,
Nós, enquanto comunidade brasileira steiniana, nós temos uma missão com relação ao pensamento de Stein para o mundo. Hum, Só acontece aqui no Brasil essa sim, pluralidade de áreas. Então, as pessoas de fora, dos outros países, eles precisam saber que aqui no Brasil existem pesquisas que são feitas eles com seriamente em diversas é, áreas, né? E isso, nós estamos criando um banco de dados, um banco de conhecimento com base no pensamento de Edith é. Stein. Né? E eu tenho certeza que as outras pessoas também, aos poucos, elas vão conhecer. Né? A irmã Meis, né, que veio para Brasília, né, ela Ai, ficou impressionada, ela ficou impactada, né, com a quantidade de pessoas, né, com a seriedade que é feito essas pesquisas, né, aqui no Brasil. Então, isso é uma conquista nossa, né, de várias pessoas que estão sim. envolvidas. Tem algumas perguntas aqui, Moisés, que talvez seja esse momento seja interessante. Essa live fica gravada, tá? Algumas pessoas estão perguntando. Então, no IGTV do Shalom, Shalom São Paulo, fica gravado, tá bem, gente? Vai ficar salva. Tem gente que, assim como nós, um dia foram, estavam iniciando. Uma das coisas legais, eu acho que tinha e brota, e o Gil Franco lembrou disso, os simpósios, eles geralmente geram material bibliográfico enquanto artigos e tudo mais, cadernos de resumo, mas livros também, né? Sim. Isso Hoje à tu tarde, tem? Hoje à tarde eu estava me lembrando, né? Disse, meu Deus do céu, em 2002 nós já não tínhamos quase livro nenhum. O ano passado foi lançado 7 livros no simpósio, Até, né? 7 livros olha só, de cada simpósio. Se a gente não faz o caderno das obras, né, que foram trabalhadas lá, das pesquisas que foram apresentadas, né, antes. E outra coisa que é interessante, desde o primeiro, nós temos os livros. Né, saiu pela revista da Faculdade Católica, esse daqui. O segundo foi o livro que eu e o Gil Franco nós organizamos. Né? O da Paraíba saiu na revista de Curitiba. Esse do Miguel Mahfoud foi o diálogo que saiu pela Paulus. Esse daí é resultado desse isso, do congresso, terceiro. né? E esse daqui vai sair pela revista da Paraíba agora, né? Então, nós temos Esse material, é o né? segundo, não é? Não, esse daí foi um trabalho à A parte, parte. Tá. isso, da área de psicologia. Algumas pessoas estão perguntando onde podem encontrar indicações de livros. Acho que tu falaste da Paulus, que está tendo as traduções, né? Também tem um livro da Uhum, professora Adair, a irmã Adair, né? A formação da pessoa. uhum, E este aqui, né? Que a gente já divulgou. O meu, olha aqui, irmã Adair. sim, muito bem. E, gente, tem uma dica que é um repositório, a gente está tentando, né? Um repositório que é o site editstein.com.br, onde tem os grupos de pesquisa, os grupos de estudo que tem no Brasil lá, descritos, e também referências bibliográficas. A gente está atualizando também as referências, né? Acho que isso era legal, né? Trazer, Moisés, a questão de grupos de Sim. pesquisa e grupos de estudo. Uhum. E aí o que é que acontece? Com relação aos grupos de pesquisa, nós temos um déficit um tanto sério, né? Cadastrado no CNPq, nós só temos 4 grupos de pesquisa, porque aí tem uma distinção, né, junto ao MEC, entre grupo de estudo e grupo de pesquisa. E aí é importantíssimo que essas 24 áreas, elas desenvolvam essas pesquisas e comecem realmente a criar esses grupos de pesquisa. É de fundamental importância para o pensamento de Edith Stein, porque isso vai sendo respaldado pela academia.
né? E a gente vai saindo, talvez não de uma certa marginalidade, mas pelo menos eu vou dando visibilidade a essa pesquisa. Então, isso é muito importante. Dos grupos de pesquisa que você pode encontrar lá no banco de dados do CNPq, tem o do Edith Stein e o Ciclo de Gotinga, que é da Universidade Federal de São Paulo. Tem o Fenomenologia, Memória e Justiça, que é da UNB, né, que é da Bahia. Esses dois são na área de filosofia. Sim. Tem um que é na área de geografia, que é Geografia Humanista, Arte e Psicologia Fenomenológica, que é em Minas Gerais, é E esse eu não, UFVJM. ó, a gente não conhecia esse, ó, a novidade. Né? E tem também o da PUC de Curitiba, que é na área de teologia. É teologia, gênero e educação. Então, é Esse aqui é muito desse grupo, bem. né, Tá? do trabalho da Clélia lá. É. Exato. A Úrsula daqui também lembrando, né, que são os GTs. É, todas essas áreas, eles têm uma associação nacional. Né? A área do direito tem a sua associação, a teologia tem a sua associação, a filosofia tem a sua própria associação, que é chamada ANPOF. Né? E lá na ANPOF, graças ao Juvenal, nós também conseguimos criar o grupo de pesquisa, né, ligado ao a ANPOF. Então, isso são áreas que a gente precisa realmente ganhar espaços para que essa pesquisa de Edith Stein ela aconteça, ela vá se desenvolvendo cada vez mais, né? E vá ganhando corpo, vá ganhando notoriedade. Então, isso é muito importante. E aí fica o convite, né, para quem está nos assistindo agora e também para quem vai assistir depois, quando tiver a gravação. Para que serve esse grupo de estudo? O que é grupo de Uhum. pesquisa? Né? Qual é a diferença? O grupo de estudo, basicamente, você vai estudar as obras, né? E como várias pessoas já falaram anteriormente, né, a gente indica começar pela biografia, né? É a autobiografia dela, você vai ter um retrato, né, da própria Edith Stein. E é muito engraçado porque quando eu estive lá em Speyer, uma das coisas que me surpreendeu, que eu não imaginava, Edith Stein, as irmãs descrevem-a com um bom humor. Para mim aquilo foi uma Olha, novidade, né? Porque a gente só viu fotos dela sim, séria, né? Os textos dela, né? A gente sofre mas um não é, pouquinho. é. E aí a irmã falou uma coisa inusitada. Para sair do quarto dela para a sala de aula, passa por um jardim. Uhum. E numa dessas feitas, as meninas estavam aguando o jardim e uma começou a molhar Edith Stein. Né? Então, eu digo, eita, ela deve ter ficado brava. Né? Muito pelo contrário, ela entrou na brincadeira. Legal. Então, aquilo quebrou uma ideia fantasiosa que eu teria de Edith Stein, você está entendendo? Então, e é muito engraçado que, por exemplo, no Jervis, né, a gente pesquisa e faz pesquisas sérias, Sim, profundas, claro. mas ao mesmo A tempo Úrsula lá. existe uma Uhum. jovialidade, um espírito bem-humorado, né? Então, não necessariamente para se fazer pesquisa steiniana você tem que ser uma pessoa sisuda ou da cara fechada, chata, né? Muito pelo contrário. Quando você começa a aprofundar o conhecimento de si mesmo, das pessoas, essa relação empática, as relações elas vão se suavizando. Então, uma coisa não dispensa a outra. Né? E isso, para mim, é uma coisa que me marca profundamente. Uma coisa que eu sempre as pessoas perguntam, né? Mas o que é que eu preciso para fazer um grupo de estudo? Pelo menos de duas pessoas. Né? Pelo menos não existe grupo de um só. Então, pelo menos duas pessoas, você já pode fazer um grupo de estudo. Né?
Mas eu não conheço nada de Edith Stein. Eu também não conhecia. Então, isso não é uma justificativa, né? É justamente pelo fato de eu não conhecer que eu, pela vontade, vou procurar desenvolver esse conhecimento. Ah, E nós já temos várias pessoas que podem ajudar. Então, é importante, sei lá, na sua paróquia, no seu a facu- grupo, é, na sua faculdade, né? Eu até tinha falado de fazer um desafio, né? Era um convite-desafio. Eu vi uma das perguntas aí, que era quando era que ia ser o próximo congresso, simpósio, isso. né, o próximo simpósio. Graças a Deus nós já temos data, já temos local, né? E por que que eu estou falando isso? Porque está ligado à questão do desafio, tá certo? O próximo simpósio internacional vai ser dos dias Ó, 24 a 27 de agosto de ó, 2021. primeira mão, hein? Essa notícia é em primeira mão. Primeira Só para mão. quem É furo de reportagem. 24 a 27 de agosto. Reserva, hein? 24, 27 de agosto. Tá. Eu guardei essa informação para dar de primeira mão na Tá lá. live. Que amor. Querido. Ai, ai. Ai. Gil Franco falando. E vai ser em São Paulo, lá na FAPCOM, Ah, né? Que é a Faculdade Paulinas de ai, que Comunicação. bacana. Vai Isso. E aí é onde tem o desafio, né? lá. Eu quero lançar um desafio para todo mundo, né? São 31 pessoas, mas também quem vai assistir depois, né? Prepare a sua comunicação para apresentar lá no simpósio, né? Você tem mais de um ano para desenvolver uma Vamos lá. pesquisa, são 8 Vamos laudas, né? contigo. Coragem, né? Tem muito material. Não é possível que em 482 pesquisas já realizadas, né, você não consiga se encontrar em algum tema é, e possa desenvolver sua pesquisa. O desafio é você chegar lá e dizer, olha, eu assisti a sua live e por isso eu estou aqui apresentando a minha É, comunicação. eu sou amiga do Moisés, amiga digital do Moisés. Tu tem passaporte? Moisés, tem alguém também estão perguntando. Bom, onde é em São Paulo, tá, gente? Vários São dando Paulo. desafio, vários, olha que bacana. Muito São Paulo. bem. Tem um comentário aqui que eu achei muito interessante. Quando tu falou do humor, que tu deu o exemplo, a irmã daí lembrou que também as irmãs falam que ela era muito paciente, né? Uma virtude. É Carmelita, essa virtude, né, amigo? Eu, particularmente, preciso crescer bastante nela. Não, que isso. Olha, só quem tem muita paciência, muito ânimo para conseguir tudo aquilo que tu consegue de articulação, hein? Vamos com. É verdade. Mas uma outra coisa que acho que foi a Maria Cecília agora, não, porque correu ali quando passou, sobre o filme Sétima Morada. Alguém perguntou, acho que foi uma pergunta sobre essa questão, né? Parece as fotos, porque foto de época, né, gente? Período entre guerras, nós não tínhamos selfie naquela época, não tínhamos toda essa tecnologia, as fotos preto e branco, iniciando, de um modo geral, a cultura daquela época não é de pessoas sorrirem em fotos, né? Sim. Tem uma questão que a gente precisa. É muito engraçado porque hoje em dia, se você não sorri na foto, parece que você não é É, feliz. Mas só que a mentalidade é completamente diferente. Você não dá para avaliar a história com a mentalidade que nós temos não, hoje, né? Cada coisa no seu devido é. lugar. Mas é importante isso. É. E a Maria Cecília lembrou que o filme O Sétima Morada também tem um tom meio assim, né? Tem uma sombra no filme. Então, Brilho. a sugestão que geralmente a gente, quem pesquisa mais tempo, quem dá, é de não inicie tentando conhecer Edith Stein pelo filme.
né? O filme, ele nos serve, ele vai nos servir, ele tem imagens e cenas muito importantes, mas para quem já leu a autobiografia, leia primeiro a autobiografia dela, né? Comentadores também, nós temos bons... Nossa, hoje, como tu falavas, hoje nós temos muito mais possibilidades de material do que tínhamos, né? E Com não só por certeza. livrarias católicas, né? Porque é uma outra... Não. Tem o material da artesã, né? A livraria do psicólogo, que graças a Deus é uma parceira muito grande junto ao Miguel, que também desenvolve muitos livros na área da psicologia, principalmente, né? Mas também de outras áreas. Tem a Memorando, que é a revista também do Miguel, que ele coordena, né? Que também desenvolve material sobre Edith Stein. Então, assim, eu penso que hoje nós temos um razoável material, nós não temos tudo, né? Mas nós temos um bom material que é possível se fazer uma pesquisa bem feita hoje no Brasil, com toda certeza. Alguém perguntou também sobre as próximas traduções e a Úrsula mesmo já respondeu, falando que é o finito e eterno, né? Estamos no aguardo parte, né? O, vai ser lançado no simpósio, né? Graças a Deus, o Savião falou que a tradução já está concluída. Então, imaginem, nós teremos em português a obra mais importante assim de cunho da maturidade filosófica, teológica de Edith Stein. Então, é de uma grandeza, né, muito grande, né, uma redundância, mas é inenarrável a oportunidade que nós vamos ter de fazer essa pesquisa. E a tradução do alemão, né? Então, é uma tradução criteriosa, bem feita por uma equipe. É, é, eu penso que nós estamos dando passos largos, né, para um caminho de uma boa pesquisa. Isso é de fundamental importância, né? Eu não sei qual vai ser o depois, Sim. mas eu sei que tem muita gente aí no Brasil traduzindo as obras para o português. Uma Né? coisa. E queira Deus que a gente, a cada simpósio, né, vá traduzindo. Não sei se a gente vai conseguir, quer dizer, a equipe vai conseguir traduzir as 28 obras, mas o que já for feito será de grande Acho que importância. tem uma questão importante, porque é uma das coisas que mais me perguntam, e certamente perguntam a todos aqui também que estão, né? As traduções que estão acontecendo são diretamente da língua alemã, né? É da obra direta dela. Tem, gente, algumas traduções que às vezes... Tem, por exemplo, uma dessas aqui, né, Sim. que é sobre a estrutura da pessoa humana, né? A gente está ainda resolvendo qual vai ser, a gente não, o pessoal está resolvendo qual vai ser a tradução, né? Mas é da Herder, né? Uhum. Então é uma boa tradução, Isso é... que eu acho que é importante, né? Agora, óbvio, se eu não tenho material em alemão, né, se eu tenho à disposição o espanhol, tem as suas limitações, mas eu penso o seguinte, não é por isso que a gente vai deixar de pesquisar. Claro. Né? É muito mais fácil você tirar dúvida num termo ou ver se está certo ou se está errado, mas colocar para frente do que ficar esperando e a coisa fica amarrada. O Gil Franco pede para te mostrar a última tradução. É essa daqui. É a de Russell, né? Os textos de Russell e Thomas, né? Dela. E diz que é o que ele fez. Também ele participou. Isso, ele tem um capítulo aqui, e a Úrsula também tem, junto com a Inês, a Maria Inês. Então, as traduções elas estão sendo feitas também de forma comunitária. Sim. E é impressionante porque você percebe que apesar das traduções serem feitas por pessoas diferentes, mas existe uma sintonia na linguagem, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento, né, das Sem pesquisas. dúvida.
Moisés, nós temos 5 minutos. Viu Ai, como Jesus. passa rápido? Então, E eu ia comentar algo mais que precisa, assim, tem, bom, vários professores aqui falando, né, explicando sobre as questões das traduções, né, a Maria Cecília lembrando do papel da professora Ângela Alice Bello, com certeza, muitos livros, principalmente da fenomenologia, né, a gente, mas vários, né, da mulher, enfim, da professora, tem muitos. Eu comentei já aqui do livro do professor Alfieri também, que tem o glossário. Esse aqui, ó. Esse é muito bom para quem está iniciando também, né? São comentários da estrutura sim, da pessoa, lá no final tem um pessoa glossário. humana e singularidade, em Edith Stein, que no final tem um glossário. Eu sempre indico muito por causa do glossário também, né? Não só pelo conteúdo, né? Mas que é genial, e foi feito esse glossário fenomenológico, os termos foram feitos justamente em comunidade também, né? Muito bacana. Sim. O que mais, meu querido, para a gente concluir? Quer falar da tua No pesquisa? mais, Porque tu pesquisa algo que é muito fundamental dentro da teologia, né? Não só da teologia, mas, nossa, tu vai em algo que quase não tem pesquisa, né? Que é a mística, né, Moisés? então, a minha pesquisa no doutorado é sobre a mística, e aí é na filosofia da religião, né? E para mim, estudar mística em Edith Stein, na verdade, me debruçar sobre o que ela entendia de mais profundo na pessoa humana. E como eu falava para você, né, e para Magna ontem, a visão que a Edith Stein ela dá da mística, né, nessas quatro vertentes que não podem ser esquecidas nem separadas, né? Ela desenvolve a mística numa perspectiva antropológica, numa perspectiva anímica, numa perspectiva espiritual e também social. Uhum. E aí, de suma importância entendermos que essa mística ela não está reservada para as pessoas especiais e os iluminados. Para quem, Né? A mística ela é né? como é? Para quem vai ter as chagas nas mãos só. Não Para é. todos. Pelo contrário, isso daí é secundário na vivência mística, né? Não é essencial. E daí todas as pessoas elas são chamadas, elas são levadas para descobrir-se em si, né, essa inabitação de Deus, mas ao mesmo tempo ter uma relação face a face com Ele. Né? Dos livros, que é o Castelo da Alma, se não me falha a memória, né, ela fala isso. É, o conceito, né, de mística, que seria essa relação face a face com Deus. E aí é interessante porque o aspecto antropológico, você só é livre, plenamente livre, a partir do momento que você entra no seu eu mais profundo. Uhum. Né? E esse eu mais profundo é o castelo interior. Então, existe uma sintonia antropológica dentro da vivência mística. Eu só serei plenamente livre, plenamente eu, né? Aquilo que eu sou chamado a ser, né? O Sim, telos, que eu sou chamado a ser enquanto pessoa, quando de fato eu for sim. místico. Então, isso sai de um aspecto meramente espiritual ou ilusório e é encarnado no aspecto antropológico. Isso daqui é importante. Moisés, eu vou precisar encerrar esta, porque você Ok. conteúdo, mas agradecer demais a tua presença. Irmã Dair, lembrando muito bem que sim, outras traduções a gente, para fazer avançar a pesquisa, a gente sim, né? A irmã Com Cateca, certeza. né? Queridos, nós vamos nos despedir. Falta 30 segundos, eu preciso encerrar a live. Moisés, Tchau. Espero que tenha sido a útil. todos os
queridos profs, queridos colegas de grupos de pesquisa e estudo, né? Uma boa noite, foi muito bom estarmos juntos, não é verdade? Shalom São Paulo, né? Muito bem. Em agosto vamos ter em São Paulo um evento em Edith Stein. Magna vai falar sobre... Muito bem. Tchau, gente! Tchau.